Fala galera, eu sou o Fabrício e hoje a gente vai falar sobre fenômenos ópticos. Se você é novo, já aproveita para se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações para ficar sabendo quando tiver vídeos novos por aqui de assuntos que sejam do seu interesse. Aproveita também para compartilhar esse vídeo com mais pessoas que você sabe que de repente têm as mesmas dúvidas ou que têm interesse em saber mais sobre isso. E deixa o like que fortalece o nosso trabalho. Agora sem mais, bora pro vídeo! Existem vários fenômenos ópticos diferentes. A gente pode falar de todos de uma vez, mas como a luz se comporta como onda, a gente também pode separar e falar um pouco nesse momento em que a gente está discutindo óptica em específico e em outros momentos, quando estiver estudando ondas em específico, comentar mais um pouco sobre os outros fenômenos. A gente vai começar falando dos 3 fenômenos principais, aqueles que mais se discute no quesito óptica, aqueles que têm mais relação direta com o fenômeno luminoso, que é, primeiro, o fenômeno da reflexão. Reflexão é quando a luz incide numa superfície de separação entre dois meios e é devolvida ao ambiente em que ela já viajava. Essa característica acontece sempre que o meio, a superfície de contato, se comporta como um meio opaco. Não quer dizer necessariamente que ela seja realmente um meio opaco sempre, apenas que naquela circunstância, quando a luz incide na superfície de separação, ela não permite que a luz atravesse, mas permite que ela seja devolvida ao ambiente que ela já viajava. Esse fenômeno é o fenômeno da reflexão. Ele tem uma característica marcante que a gente não deve se esquecer. Quando a gente tem reflexão, independente da superfície, o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão quando a gente compara o raio incidente, o raio refletido e a reta normal ao plano de contato. O segundo princípio, ele vai falar pra gente sobre a refração da luz. A refração é um fenômeno em que o raio luminoso incide numa superfície de separação entre dois meios, mas consegue atravessar de um lado para o outro, sofrendo um desvio. Esse fenômeno é aquele que a gente percebe, por exemplo, quando você olha através de uma janela, quando você olha através do óculos, ou quando você, por exemplo, está vendo dentro de uma igreja o vitral dela mostrando que a luminosidade bate de um lado e você consegue perceber se está claro ou escuro. Então, desde que o meio seja ou translúcido ou transparente, é possível perceber o fenômeno da refração. Mas quando o meio é transparente, não só você consegue perceber que a luz está atravessando, sofrendo um desvio, como a gente consegue enxergar claramente o que está acontecendo de um lado para o outro. Você consegue ver o objeto que está do outro lado. É bom lembrar que um material, quando ele é do tipo translúcido, ele permite que a luz atravesse. E transparente também permite. Ou seja, quando a gente diz que o material é transparente, ele também é translúcido. Só que ele é um caso particular, assim como naquela relação que a gente vê na geometria, em que a gente diz que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. A lógica é a mesma aplicada à parte de óptica. Todo meio transparente é translúcido, mas nem todo meio translúcido é transparente. E todo material nessas duas condições permite que a luz atravesse de um lado para o outro, sofrendo um desvio, que é o que a gente chama de refração, que é o segundo dos fenômenos que a gente está falando. O terceiro fenômeno é o fenômeno da absorção. O fenômeno da absorção diz pra gente o seguinte, que a luz vai vir de um meio, vai incidir numa superfície de separação e vai acontecer algo diferente dos dois primeiros casos. Ela não vai ser devolvida completamente do ambiente de onde ela veio, assim como também não vai atravessar de um lado para o outro. Nesse caso, uma parte da onda vai ficar presa nessa superfície de separação. É isso que a gente chama de absorção. Quando a gente tem esse caso, o caso da absorção, o que a gente tem que ter em mente é que, se for total, não vai ter luz nenhuma. A luz vai bater, vai ficar presa ali. Se for parcial, parte da luz vai voltar. Então a gente vai ter ali a cor do objeto sendo definida. Esse fenômeno, então, o fenômeno da absorção, é importante para a gente definir a cor dos objetos. Quando a gente vê um objeto e a gente vê que ele é verde, por exemplo, não quer dizer que de fato ele seja verde, e sim que ele absorve todas as outras frequências, mas reflete a frequência do verde. Quando eu vejo um objeto e ele é vermelho, não quer dizer que ele seja vermelho, e sim que ele absorve todas as outras frequências e reflete a frequência do vermelho. Se a gente pegasse esse objeto, por exemplo, que é vermelho, e levasse para uma sala com uma fonte de luz monocromática, que só tem uma única cor, da cor azul, ele ia ficar preto, porque não ia ter vermelho para ele refletir, todo o azul que chegasse nele ele ia absorver. Então a cor não pode ser uma característica do objeto. O que a gente define através da absorção é que o objeto absorve algumas ondas, outras ele reflete, de acordo com como é o material, como ele foi produzido. Tá? Então a absorção define isso, a cor dos objetos, e isso é um fenômeno importante dessa primeira parte. Além dos 3 fenômenos principais, existem outros, mas nem sempre a gente consegue ter tanto tempo para discutir sobre cada um deles. Por exemplo,
tem o fenômeno da difração, quando um feixe luminoso incide numa pequena fresta por onde o raio luminoso não conseguiria passar completamente, e ao atravessar ele vai sofrer uma expansão através dessa fenda, né? Então, através do fenômeno da difração, por exemplo, foi como o Christian Huygens conseguiu convencer as pessoas que o modelo dele, o modelo ondulatório, faria mais sentido que o modelo corpuscular proposto pelo Newton. Ele usou um fenômeno de dupla fenda, em que você ia ter a luz se espalhando pelas duas fendas ao mesmo tempo, e elas iam se cruzar em vários pontos, causando um outro fenômeno. Então é um fenômeno assim que a gente não discute com tanta profundidade, mas também é importante. Se não fosse ele, com certeza a gente não teria tido essa disputa que fez com que o modelo ondulatório perdurasse aí por tanto tempo como o primeiro a opção de escolha entre os cientistas. Além do fenômeno da difração, a gente tem também o da polarização. É um fenômeno que a gente não percebe tanto, a não ser que a gente pense mesmo na luz como onda. A ideia é que ela se comporta como onda eletromagnética, e as ondas eletromagnéticas, elas viajam mesmo na ausência de um meio. Então, para elas poderem viajar mesmo no vácuo, elas precisam ser autoenergizantes, elas precisam arrumar um jeito de dar energia para elas mesmas viajarem, já que não tem um ambiente para elas poderem pegar a energia e usar para se deslocar. E o jeito que as ondas eletromagnéticas fazem é ter uma propagação de duas ondas simultâneas, quando uma é perpendicular à outra e elas se deslocam ao mesmo tempo. Nesse caso, o que acontece? Quando você pega um polarizador, ele é um dispositivo que ele vai romper uma das duas partes da onda. Ou você tem um polarizador vertical, que vai permitir que passe apenas a onda vertical das duas, cortando toda a parte da onda que é horizontal. Ou você vai ter um polarizador horizontal, que vai permitir que passe apenas a parte horizontal, bloqueando toda a parte que é vertical da onda. Então é como se fosse realmente fendas num único sentido. Ou fendas só horizontais, ou fendas só verticais. A gente para pensar e fala assim, isso aí é um fenômeno interessante, mas onde é que a gente usa isso? Hoje a gente tem visto muito mais o fenômeno da polarização no dia a dia, porque ele está presente, por exemplo, nos cinemas 3D. Quando você vai assistir um filme em 3D, o óculos 3D usa polarização como fenômeno principal para enganar os seus olhos e o seu cérebro e fazer você perder a referência da tela. Então o que você faz? Você coloca um óculos que tem um polarizador vertical e o outro polarizador horizontal ao mesmo tempo. Quando você vê a imagem vindo da tela para você, ela se quebra em duas partes. Uma parte só está entrando o feixe vertical da onda, no outro olho está entrando apenas o feixe horizontal da onda. O seu cérebro, ao receber os dois feixes separados, ele quer fazer a composição dos dois, para ele poder interpretar adequadamente a imagem. E ao fazer isso, ele perde a referência da origem, ele não consegue mais ter a impressão de que está tudo colado na tela. Por isso, já que seu cérebro compõe as duas imagens na sua mente e não mais na tela, como normalmente você fazia quando você enxergava com os dois olhos a imagem inteira formada, você acaba tendo a sensação de que as coisas estão sendo lançadas para fora da tela. Essa mesma lógica já era usada antes nos cinemas 3D, só que eles usavam outra técnica, eles colocavam cores diferentes em cada lente para fazer o seu cérebro ter que combinar as cores. Era uma técnica que também funcionava, mas não era tão eficaz, porque a combinação de cores às vezes não ficava tão boa na hora que a pessoa ia fazer a composição. Então a técnica de polarização tem se substituído com sucesso, pelo menos até o presente momento. Existem indícios de que a gente tem a nova tecnologia 3D para o futuro, mas pelo menos por enquanto, todos os cinemas que você for e assistir filmes em 3D ainda vão usar esse óculos. Um recado importante é que, para você poder enxergar em 3D com esse óculos, você precisa de uma coisa, enxergar bem com os dois olhos. Então se você usar óculos e vai querer assistir esses filmes, lembrando que você pode ter deficiências muito próximas entre os dois olhos, ou distâncias grandes, um olho ter muito mais deficiência que o outro, vale a pena você manter o seu óculos e colocar o outro por cima, para garantir que você tenha uma experiência melhor. Além disso, a gente ainda tem o fenômeno da interferência. Esse é mais simples, a gente já tinha até comentado dele em outros momentos, a gente fala dele muito quando vai falar dos princípios ópticos, que a ideia é o seguinte, quando você tem dois feixes que se cruzam num ponto, feixes de luz, eles naquele ponto específico em que se cruzam vão interferir um no outro, vão fazer uma mistura. Vamos supor que eu tenha um raio luminoso vermelho e um outro raio luminoso verde. No ponto de cruzamento entre o raio luminoso vermelho e verde vai ter a mistura das duas cores, mas só naquele local específico. Esse ponto é o ponto de interferência, quando as cores se combinam. Logo depois, cada um segue seu caminho de forma livre, como já dizia o segundo princípio, o princípio da independência dos raios luminosos. Agora a gente vai falar um pouco sobre os espelhos planos. Os espelhos planos são dispositivos que funcionam de acordo com o primeiro dos fenômenos que a gente comentou, o fenômeno da reflexão.
Então, basicamente, quando a gente está falando de reflexão, tem que ficar claro que existem duas possibilidades. Eu posso ter superfícies muito polidas, onde a reflexão de raios paralelos vai soltar, vai liberar raios também paralelos, raios luminosos paralelos, e eu posso ter também superfícies que tenham algum tipo de rugosidade, porosidade, deformação, alguma alteração no seu comportamento. E aí raios paralelos vão diferir raios cada um para um lado diferente. Com isso, a gente vai ter nas superfícies altamente polidas a característica de reflexão especular ou reflexão regular, que é o que existe nos espelhos. Um espelho plano é basicamente então um pedaço de metal tão polido que todos os raios luminosos paralelos são devolvidos de forma paralela. E aí, quando você está diante de uma superfície como essa, você consegue enxergar a si mesmo se tiver uma fonte luminosa principal iluminando seu corpo e a sua luz bater nesse objeto, o espelho plano. Tá? Então, os espelhos planos eles basicamente servem para refletir o objeto que está diante deles por conta da presença dessa superfície altamente polida. Muita gente, quando vai falar de espelho plano, esquece de pensar direito no que é o espelho. De novo, o espelho é a lâmina de metal. Na frente, normalmente a gente coloca um vidro para proteger o espelho. Mas esse vidro que vai na frente não é o espelho como muita gente pensa. Até se falava no passado que quando você quebrava o espelho, dava 7 anos de azar. Só que se você quebrar o vidro, você não está quebrando o espelho é o que está atrás. O espelho é a lâmina de metal que fica protegida pelo vidro. Por quê? Se eu deixar o metal exposto vai ter oxidação e rapidamente se alguém passar e encostar ali também pode arranhar e a superfície não vai ser mais polida, não vai funcionar adequadamente. Agora, todo espelho plano tem algumas características comuns. Quais são elas? Primeiro, a distância do objeto até a face do espelho plano é igual à distância da imagem até a face do mesmo espelho. Segundo, a altura do objeto diante do espelho é igual à altura da imagem diante do mesmo espelho. E existe inversão radial. Essas três coisas são características fundamentais para a gente identificar os espelhos planos, e com elas a gente pode resolver inúmeros exercícios. A característica da inversão radial, por exemplo, é aquela que indica que se eu colocar uma frase diante de um espelho plano, ele vai mostrar a mesma frase, só que escrita ao contrário. A característica da distância em relação ao espelho, a gente sempre nota quando a gente para diante do espelho. Se você dá um passo para frente do espelho, a sua imagem refletida, aquela que é virtual, mas você sabe que não está lá, ela também dá um passo em direção a você, de forma que a distância entre você e a face do espelho seja sempre a mesma distância que existe entre a face do espelho e a reflexão da sua imagem projetada que você está enxergando. E a altura que você tem é igual à altura da imagem para os espelhos planos. Essas são características que só existem para esse tipo de espelho. Vocês vão ver que espelhos diferentes vão ter características diferentes. Chegou a hora, gente. Vamos agora falar de exercícios. Vão ser 3 sobre espelhos planos, cada um para visualizar uma situação diferente. Em cada um deles, se você quiser parar logo a hora que a gente mostrar o exercício para você poder resolver com calma, aí depois vai voltar para cá para a gente poder conferir, tá? Então eu vou sair de cena um pouquinho, vai aparecer o exercício para vocês verem, e aí se você quiser dar o pause e resolver o exercício com calma, resolve, volta para assistir com a gente a resolução. Vamos seguir esse mesmo caminho nos 3, beleza? Exercício 1. Esse é o caso clássico em que a gente vai ver a aplicação da ideia de que a distância do objeto até o espelho plano é igual à distância da imagem virtual refletida até o mesmo espelho. É um problema em que ele está falando que tem um barbeiro, tem uma pessoa na frente do barbeiro e essa pessoa está observando a imagem refletida dela mesma e atrás dela a imagem do barbeiro. E aí ele podia fazer inúmeras perguntas sobre esse mesmo assunto, mas ele escolheu fazer uma pergunta simples. Qual a distância entre os olhos da pessoa, que é o cliente, o freguês, e o reflexo do barbeiro atrás do espelho? Então a gente tem que contabilizar a seguinte ideia, que a distância que o cliente tem até o espelho é igual à distância do espelho até o reflexo do cliente. E a distância que tem desde o cliente até o barbeiro é igual à distância que eu vou ter entre suas reflexões. Nesse caso, se eu quero saber a distância desde o olho do freguês até o reflexo do barbeiro, basta somar a distância deles, tanto na parte do plano real, quanto na parte do plano virtual, identificado aí pelas linhas. Então ficou B mais B' mais A'. Como A' e B' são respectivamente iguais a A e B, então bastava substituir no lugar de B' e A' os valores de A e de B. Aqui ficou então 0,8 mais 0,8 mais 0,5, que dá 2,1 metros.
Agora a gente vai para o segundo exercício, onde a gente vai pegar um caso particular usando espelhos planos associados. Vamos lá, exercício 2. Mesmo esquema da outra vez, tá? Não esquece de dar aquela paradinha para resolver. Então, gente, esse exemplo é um caso particular para a gente poder falar dessa equação aqui. O número de imagens projetadas a partir de dois espelhos planos associados. É uma equação simples que não aparece com tanta frequência assim em exercícios, mas que diz pra gente o seguinte: eu posso descobrir a quantidade de imagens projetadas por um conjunto de espelhos, imagens que vão se formar projetadas dentro de um do reflexo do outro, de acordo com a seguinte relação: 360 graus dividido por alfa, onde alfa é o ângulo de inclinação entre esses dois espelhos associados, menos 1. Esse menos 1 que a gente tira é porque o próprio objeto faz parte dessa conta. Então eu tiro o objeto para que só apareça o número de imagens refletidas no interior dos espelhos. Então, no caso, o exercício falava de um ângulo alfa de 30 graus. Portanto, para a gente descobrir o número de imagens, basta fazer 360 graus dividido por 30 graus, menos 1. Quando a gente faz essa divisão, 36 dividido por 3, porque já que 0 corta com 0 aqui, é igual a 12. E 12 menos 1 é igual a 11. Logo, o número de imagens refletidas é 11 a partir de um objeto posicionado diante de dois espelhos associados com 30 graus de inclinação, um em relação ao outro. Vamos para o último exercício dessa aula. O terceiro exercício também fala de associação de espelhos planos. Dá aquela paradinha, tenta resolver com calma. Se você já conseguir, aí você passa para frente o vídeo para poder ver a resolução e conferir se acertou. Vamos ao exercício 3. Nesse então, o que a gente tem é um raio luminoso que incide sobre um espelho e dele vai se refletir para incidir num próximo espelho. A gente tem aí a lei da reflexão como uma característica fundamental, que diz pra gente que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo refletido em relação ao espelho plano. E aí a gente tomando isso como referência e tomando relações de geometria fundamental, ângulos internos de triângulos, consegue definir a característica que está faltando. O que ele te dá de informação? Que o ângulo de incidência em relação à reta normal é 30 graus. E que depois de ser refletido, ele incide no espelho que ele chama de E', com um ângulo de inclinação de 90 graus, ângulo reto. E aí, a gente pode, usando essa relação do ângulo incidente e ângulo refletido, deduzir primeiro que desse lado vai ser obrigatoriamente 30 graus. Segundo que, se essa linha é uma linha plana, e em relação à reta normal ao plano tem ângulo de 90 graus, que aqui eu tenho 60 graus, que complementa 90, e aqui eu tenho 60 graus também. Daqui, se eu tenho 60 graus e tenho 90 graus como ângulos já conhecidos, uma vez que ele incide com 90 graus de um lado, logo do outro também tem que ser 90, o que me resta é fazer a soma dos ângulos internos desse triângulo para definir o ângulo que está faltando, aquele que a gente quer saber. Faça então 90 graus mais 60 graus e tira-se o resultado disso de 180, que é o que a gente fez aqui. 60 mais 90 mais x igual a 180, x igual a 180 menos 150, que é a soma desses dois, e o resultado, 30 graus, que é o ângulo que a gente está procurando. Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like se por acaso você esqueceu em algum momento do vídeo, se você se distraiu, estava assistindo alguma coisa e não lembrou. Deixa o like, é importante, ele fortalece aí o nosso trabalho. E aproveita também o espaço que a gente tem aqui embaixo para a gente poder conversar. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, fala com a gente nos comentários que a gente vai te responder o quanto antes. Valeu, galera! Tchau!